Agora, 3 horas e 13 minutos, vamos falar de economia agora no Estúdio CBN. Isso porque a geração de emprego com carteira assinada na região metropolitana de Campinas desacelerou em maio. As 1.041 vagas criadas representam um volume 53% menor do que o que foi registrado no mesmo mês do ano passado. Esses dados são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados aqui de todo o país, né? E esses dados são aqui, então, da região metropolitana de Campinas. Sobre isso, a gente conversa agora com a Eliane Navarro Rosandiski, ela que é economista do Observatório PUC Campinas, também professora, e analisa esses dados com a gente. Professora, muito obrigada pela participação, viu? Boa tarde para você. Boa tarde, Thalia, boa tarde, Marcos e ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Bom, professora, falando desses números, então, do mês de maio, né, divulgados do CAGED, que pode ter impulsionado aí essa queda, essa desaceleração, né, podemos falar assim, na criação de vagas no mês de maio, que para o comércio, a gente até comentou aqui no início, né, Guarizo, costuma ser um mês mais positivo, a gente fala aí de vendas, né, por conta do Dia das Mães, movimento maior nos restaurantes, mas esse cenário não é tão positivo em outros setores da economia quando a gente fala do mês de maio, né, professora? Exatamente, Thalia. Como é que a gente, porque assim, nós no Observatório, a gente já há algum tempo vai acompanhando essa dinâmica do mercado de trabalho aqui na região metropolitana de Campinas, né? E o que que pode se observar? De fato, como você colocou, bem colocou, maio é um mês assim, a gente brinca até que é um pouco de entre-safra, não é um mês onde você tem uma geração de emprego tão grande, mas também ele fica no meio do caminho. E como você falou, o comércio, alguns serviços, eles tendem aí a ter uma dinâmica, né? Até o Dia das Mães tende a movimentar um pouco, né? Essa coisa do comércio. Porém, o que que a gente observou nesse mês de maio? Uma grande queda comparado ao ano passado, a maio do ano passado. E por que que na nossa percepção isso daí acende um pequeno sinal de alerta? Se a gente for lembrar o ano passado, nós começamos o ano passado com uma incerteza muito grande sobre o andamento da economia, sobre a passada da economia, né? Como é que seria, como é que as expectativas estariam sendo construídas e tudo mais. Quando entramos no ano de 24, essas expectativas negativas foram um pouco revertidas, parcialmente até pela política de juros do Banco Central e tudo mais, então, como se tivesse dado um fôlego aí. E agora a gente percebeu a economia estagnando, ou seja, a geração de emprego ficando menor do que a do mesmo período do ano passado. E como a Tayla perguntou de comércio, professor Eliane, tem muito a ver com a indústria também, né? Porque é ela que Sim. desacelera e aí faz essa reação em cadeia. Sim, eu acho que tem um pouco de cada coisa, Marco. O que que eu falaria assim? A própria indústria deu uma caída, né? Eu até queria mencionar que maio tende a ser um mês onde a agricultura cai, sazonalmente ela cai, olambra e tudo mais. Mas nós tivemos uma queda. Porém, o que que mais assustou nessa queda? A indústria tendo essa baixa, ok. Não é o desejado, mas ocorre é quando você tem um segmento de serviços, que é o segmento que a gente chama de apoio à atividade econômica. Esse segmento caiu muito. Então, mais do que a queda na indústria, esse segmento caiu 60%. Então, houve uma queda muito grande de atividades complementares. E, nesse caso, eu acho que reflete aí um momento de recalcular a rota diante de algumas situações ou de algumas perspectivas de incerteza que já começaram a ser desenhadas no mês de março, no mês de maio, desculpa. Professora, e falando aí das contratações por setores, né, dos 5 grandes setores que são analisados pelo CAGED, 4 tiveram mais contratações do que demissões em maio, mas no volume ainda menor do que do mesmo período do Uhum. ano passado, né, que reflete isso tudo que a senhora explicou. Mas falando aí dos setores de serviços e construção civil, eles têm aí um saldo, então, positivo, né, de vagas, um pouquinho menor que do ano passado, mas são setores que têm um respiro melhor que a indústria e o comércio, por exemplo,
nesse período do mês de maio ou não? Sim, sim. Esse setor de serviços, ele tende a ser um setor muito forte, ele vem puxando muito fortemente a dinâmica. Porque como é que funciona o setor de serviços? Ele vai complementando a atividade. Então, uma parte do que a indústria não contrata, de alguma forma ela terceiriza para algumas outras funções. Por isso são esses serviços complementares. Nós temos aí serviços relacionados à informática, locação de mão de obra, tem uma série de serviços que vão indo de acordo. Então, esse segmento foi o que deu essa travada maior, não seguindo tão fortemente o passo da indústria, revelando que provavelmente, quando você chega nesse mês, onde você tem algumas sinalizações de uma retomada da inflação, de um problema relacionado aí ao abastecimento de alimentos em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul e tudo mais, então você tem essa meio que uma parada desse segmento ou uma posição mais de cautela. Mas eu chamaria atenção para um dado positivo que nós tivemos comparando, fazendo análise aí sequencial. O padrão de remuneração, ou seja, o poder de compra do trabalho, não se alterou. Como é que a gente mede isso? O salário médio de quem está sendo contratado. Quem está sendo contratado está praticamente no mesmo nível do que estava no mês passado. Então, isso significa que, a despeito dessa pequena parada aí no ritmo intenso de contratação, você teve aí contratações mantendo o poder de compra. E eu ainda chamaria atenção para uma outra coisa que está relacionado também aos dados que a gente divulgou essa semana. Um padrão de contratação muito fortemente focado em jovens de 18 a 24 anos e com queda no emprego em todas as faixas etárias acima de 24 anos. E essas pessoas tendem a ganhar um salário um pouco maior e tudo mais. Então, é um movimento de rotatividade, mas que não prejudicou um pouco a entrada, o salário de chegada no mercado de trabalho. O que isso é uma coisa boa, que mostra que um mercado de trabalho ainda aquecido não significa uma redução no custo do trabalho, né? Mas no caso de contratação de mais jovens, então não significa que está sendo contratado por um salário menor, e principalmente por ter demissão de pessoas um pouco mais velhas, professora Eliane? Explica isso para a gente, por favor. A gente teria até que dar depois uma olhada mais detalhada, quem está saindo, quem está entrando, qual a faixa etária e tudo mais, né? Quais são as profissões, os segmentos que mais demitiram, que mais contrataram. Por exemplo, nós tivemos na área de informática, de tecnologia da informação, uma queda muito grande, né? Que tendem a pagar um pouco melhor. Mas, do ponto de vista geral, fazendo um balanço aí entre nessa chegada desses jovens no mercado de trabalho, o que a gente veio percebendo? Que o salário médio não baixou tanto. Isso significa que um mercado de trabalho mais aquecido dá um pouco mais de poder de barganha na hora da contratação. Então, você não consegue trocar um trabalhador mais caro por um mais barato, ainda que seja da mesma faixa etária, né? Fazer esse rodízio. Porém, a saída de pessoas com uma faixa etária maior, se a gente for pensar em termos de composição de renda familiar, talvez isso possa ter um impacto a continuar esse movimento. O que eu estou falando? Nós olhando abril, maio, vamos ver junho agora como virão esses dados. Nesses dados de junho, provavelmente já está mais forte a intenção do Copom de baixar a taxa de juros, essa nova expectativa que está se colocando na economia. Se isso se repercutir novamente numa demissão de pessoas numa faixa etária maior, o que isso vai significando? Algum impacto sobre a renda familiar. Então, a gente tem que entender como que isso gera demanda, constrói massa salarial e estruturas de gastos daqui para frente, né? Professora, por fim, para os próximos meses, aí, o que a gente pode ter de expectativa em relação à criação de novos empregos, né? A gente sabe que é um ano eleitoral com muitas obras aí que estão em andamento, que estão em Isso. finalização.
Isso pode impulsionar a construção civil, por exemplo, aqui na região? Isso também é um dado importante que você falou no início e é importante de recuperar. Nós estamos observando desde o início desse ano uma tendência aí a um crescimento do emprego na construção civil. E isso nós estamos falando de empregos que estão mais com contratos de trabalho, né, dentro de uma lógica mais estruturada. Isso tem a ver com os programas federais, né, de PAC, Minha Casa Minha Vida, algumas coisas que estão sendo colocadas, mas também, né, um ano eleitoral tende a estimular um pouco mais. Então, é interessante que a construção civil, em anos eleitorais, ela tende a ser um segmento que puxa muito e, do ponto de vista do efeito multiplicador sobre a economia, acaba sendo um segmento muito forte, porque emprega muita gente e gera demanda para outros segmentos da atividade econômica, para toda a cadeia, né? Então, a construção civil sempre é um elemento importante quando a gente, assim como a indústria, são duas portas de entrada importantes para a nossa economia. E também depende dos fatores aí da taxa de juros que foi citado até pela Sim. senhora, isso pode mudar também essa projeção, né? Sim, totalmente, totalmente. Eu diria que esse comportamento de maio, tá, já pode estar refletindo essa posição de cautela diante até de algumas informações que saíram em final de abril e tudo mais, de que o mercado estaria muito aquecido, mercado de trabalho muito aquecido, e isso estaria aí dando um combustível para uma suposta inflação e que isso seria um grande problema a ser pensado. Juntou isso com, nesse mesmo mês, a situação de uma possível interrupção ou dificuldade de abastecimento por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, criou um caldo de que vamos ter inflação, logo temos que mudar toda a nossa política macroeconômica para evitar uma possível situação de perda de controle inflacionário, né? O que é algo complicado, porque a gente começa a ver alguns setores da atividade econômica já um pouco sensibilizados quanto ao efeito negativo que uma taxa de juros tem sobre as suas atividades cotidianas, né? Então, assim, é bem difícil fazer essa dosagem, mas com certeza, no momento em que você tem expectativas aí sendo colocadas de que teremos que subir a taxa de juros, internamente você provoca um desajuste na economia. E o mais curioso, externamente, parece que se confia mais na economia brasileira do que internamente, porque nós temos projetos da indústria automotiva que vão sair do papel, que vão chegar na economia, e uma confiança muito grande nesse mercado que estaria mais impulsionado desde o início do ano. Eliane Navarro Rosandiski, que é economista do Observatório PUC Campinas, também professora, falando com a gente então sobre esses dados do CAGED referentes ao mês de maio aqui na região metropolitana de Campinas. Professora, muito obrigada, viu, pela participação. Uma ótima tarde para você. Para todos nós, e que a gente mês que vem venha com notícia boa. É isso. Tá Agradecendo certo? sempre. Um abraço. Um abraço. Um abraço, professora Eliane, que sempre conversa com a gente aqui quando saem esses dados. Agora são 3h25, intervalo aqui no Estúdio CBN.